Meu nome é Cláudia Raquin, eu sou advogada, especialista em Direito Educacional e pós-graduada especialista em Neurociências e Psicologia Aplicada. Sou sócia criadora e fundadora do Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade e tenho uma área de atuação que envolve também a psicologia nas minhas pesquisas, nos livros publicados e também na minha área de atendimento dentro do direito educacional. Hoje eu fui surpreendida por uma questão do STF, uma decisão do STF, que julgou como inconstitucional dois artigos e um inciso da Resolução 2 de 2003 do Conselho Federal de Psicologia, do artigo 18, que diz respeito à comercialização e uso privativo e exclusivo dos testes psicológicos por psicólogos. Então, é uma ação antiga, que data de 2005, que vem tramitando no STF desde então, e hoje foi feito um julgamento por 7 votos a 4, que eu acredito que trará grande impacto e causará muitas consequências para a classe profissional da psicologia, em especial dos neuropsicólogos, que foram quem me procurou, pedindo uma orientação, uma interpretação sobre a decisão, e eu realmente fui me informar, entrei no andamento do processo no STF, eu li a ementa do acórdão, ainda não tem um acórdão todo por escrito, existem votos de diversos ministros, a maioria votando como procedente, declarando a inconstitucionalidade desse artigo. A questão é a seguinte, até então, a venda e a aplicação dos testes psicológicos eram de uso exclusivo e prerrogativa dos psicólogos. E assim se faz necessário para que se mantenha a ordem da classe, para que os pacientes não tenham acesso anterior a esses testes e que os testes sejam enviesados pelos pacientes, por pais de pacientes, e vou citar aqui exemplos em que situações, até mesmo por detentos que podem depender do resultado do teste para ser solto, conseguir uma liberdade, uma condicional, para aquisição de porte de armas, para passar num curso para habilitação de carta de habilitação. Então, existem diversas situações em que os testes psicológicos são aplicados, não somente para traçar o perfil cognitivo ou psicológico da pessoa. E o psicólogo, ele é um profissional que ele tem uma graduação de 5 anos, uma capacitação, ele tem uma disciplina que se chama psicometria, que prepara o profissional para que ele faça o bom uso desses testes. Depois disso, o profissional que se identificar com a área da psicometria vai fazer uma pós em neuropsicologia que dura 2 anos, que tem provas, que tem TCC, e são testes muito sérios e que causam impactos na vida da pessoa. O STF entendeu que esses testes não podem ter sua venda proibida e fez uma analogia e associou como se fossem obras literárias, que a população tivesse negado o acesso a essas obras literárias, tal como um Código de Processo Civil, foi citado esse exemplo num dos votos, tal como uma história, né, do mundo, mas não é o caso. Acho que a composição atual do STF deveria se informar com mais cuidado quais são os usos dos testes, para que eles se destinam e o que pode acontecer se esses testes caírem nas mãos de profissionais que não são qualificados e capacitados para fazer uso deles. O problema sim, existe um problema em relação ao conhecimento prévio desses testes, por isso que
o CFP e as editoras regulam a venda desses testes, porque ele pode enviesar o resultado do paciente. Então, vou dar alguns exemplos. Eu já vi mães, eu atuo na área da superdotação, que queriam ter acesso prévio ao VISC, que é o teste de inteligência, que dimensiona o potencial cognitivo do paciente, para que ele pudesse ir melhor no teste de inteligência. E aí pontuasse na classificação de superdotação, com isso pudesse fazer parte de programas especiais, uma aceleração de série. A gente sabe que para aquisição do porte de arma também são aplicados testes psicológicos para a pessoa adquirir a habilitação, né, de carro. Enfim, existem diversas situações em que, se o paciente possui o conhecimento prévio do teor daquele teste, o teste não vai ter utilidade. Ele vai ser o que a gente chama de enviesado, ele vai ter um viés, ele vai ser viciado, contaminado. Então, é por isso que o Conselho Federal de Psicologia teve o cuidado de preservar o conteúdo desses testes. Não é porque ele não quer que a população não saiba. Não vejo como um tolimento da liberdade de expressão, que foi um dos argumentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal. Justamente a classe protege a população para que esses testes não banalizem e não se tornem inúteis, né? Existe toda uma proteção, os testes são feitos com todo um cuidado de validação, de amostra, os critérios para que esses testes sejam aprovados e possuam pareceres favoráveis. Há um controle tão rigoroso por parte do Conselho Federal de Psicologia, justamente para evitar que não hajam erros de diagnósticos, né? A finalidade do teste é ajudar no diagnóstico, ajudar no tratamento do paciente. E se esses testes vierem a público e caírem nas mãos de pessoas que vão utilizar de maneira inadequada, isso pode ser um grande problema. Uma outra preocupação muito grande por parte da classe dos psicólogos e neuropsicólogos é que, da forma como foi redigida a emenda desse acórdão, da qual eu tive acesso, tornando inconstitucional, então, o inciso 3º, os artigos 1º e 2º do artigo 18 da Resolução 2 de 2013 do CFP, ela generaliza tanto a venda quanto a prática, a aplicação pelos profissionais da psicologia. Então, se o STF entende que esses testes eles devem ser de uso, de conhecimento público, porque há um tolimento da liberdade de expressão e que ele deve ser divulgado para quem tiver interesse, deve ficar claro, então, nessa ementa, que a única coisa que está sendo permitida, então, pelo STF, é a comercialização, a venda desses testes ou que eles tenham acesso ao domínio público, e não que eles possam ser aplicados por qualquer profissional que não seja o psicólogo. Porque da forma como foi escrita essa ementa, os profissionais das outras áreas, tanto da saúde quanto da educação, podem eventualmente se apropriar desses testes, não estando preparados para tanto, e fazer uso deles, o que não é interessante, o que não é adequado à formação de outros profissionais. Não é para que eles saibam fazer uso devido desses testes, e eu no meu instituto tenho, infelizmente, recebido muitos erros de diagnósticos feitos por profissionais da própria classe, da psicologia, infelizmente. Então a gente toma todo um cuidado para que hajam esses erros, que sejam evitados, e se a gente já percebe poucos erros dentro da própria classe dos psicólogos, o que vai acontecer se esses erros se disseminarem para profissionais de outras áreas? Se coachings se apropriarem desses testes. Então, eu acho que ainda há um momento, então, como advogada, eu venho aqui falar que cabe ao Conselho Federal de Psicologia embargar de declaração neste primeiro momento,
que é o primeiro recurso adequado contra essa decisão do STF, que ainda não foi publicada no Diário Oficial. Essa decisão vai ser publicada, antes mesmo, ela precisa ter o conhecimento, né, da decisão inteira, mas que o Conselho Federal de Psicologia embargue de declaração para que seja sanado, clareado, tirada a obscuridade, a contradição de que o intuito do STF neste julgamento foi tão somente o de permitir a comercialização desses testes para o público em geral. Mas isso tem que ficar muito claro no acórdão e na decisão e na ementa desse acórdão, que esses testes continuam sendo de uso exclusivo e prerrogativa exclusiva dos psicólogos. Caso isso não seja clareado através dos embargos de declaração, ainda cabe um outro recurso, também por parte do CFP, que é o maior interessado, para que não deixe generalizar a inconstitucionalidade julgada pelo STF. A decisão é séria, ela pode ter repercussões e impactos preocupantes, e como advogada eu me senti no direito e no dever de alertar a classe dos psicólogos para que essa decisão seja clareada e seja esclarecido que então, neste primeiro momento, somente a venda é que foi permitida, né, pelo STF. E claro que a gente espera que nem a venda seja permitida, por quê? Não é porque a gente é contra a liberdade de expressão de forma alguma. Eu sou muito a favor da liberdade de expressão, eu acho que ela é imprescindível. Porém, existe um motivo que o Conselho protege o conhecimento desses testes, e é justamente para cuidar da população, para que os diagnósticos sejam mais precisos, que os diagnósticos não sejam viciados, contaminados e enviesados, ou que caiam nas mãos de profissionais que não sejam aptos e capazes de aplicar tais testes. Muito obrigada!